Boa noite a todos. Obrigado pela palavra aí, Sensei Rodrigo. Acho que depois de uma aula de muita energia do Sensei Paulinho, né? Tô vendo todo mundo suado aí, todo mundo cansado aí. A gente vai bater um papo aqui para dar uma relaxada e botar um pouco a cachola para pensar, né? Eu tô com a minha parceira, a Carolina. Rodrigo, eu não estou conseguindo visualizar. Carol, você está aí? Se você puder abrir o microfone dela. Tô aqui. Tá me Ah, escutando? gente, não sei se vocês estão vendo a Carol. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Igor Mendonça. Eu pratico karatê desde que me entendo por gente. Já acho que eu já nasci tomando cascudo do Watanabe. E, cara, o karatê ele faz parte da minha vida. Eu estou muito, mas muito emocionado mesmo de ver a galera aí das antigas, Sensei Zanca, Nilton, Vilda, cara, que, nossa, me ensinou demais. Jaiminho, cara, que eu não vejo, tem mais de 20 anos, Sensei Jaiminho. Saudade demais de vocês. Enfim, uma série de outros. O Vina, que é meu parceiraço aí. Enfim, então, o Karatê ele fez uma transformação na minha vida, acho que assim como a de todo mundo. E a Carolina, ela é karateca também, filha do Sensei Júlio Parrodi, acho que aqui em Goiás ele é bastante conhecido. Começou junto com meu pai na década de 70, 60. E ela tem um trabalho muito legal, ela tem uma escola e a gente é parceiro aí na transformação da vida dessa molecada. Eu vou abrir um pouco para a Carolina falar, para ela falar um pouco dela e de tudo mais. Vamos lá, Carol. Bom, eu sou educadora, eu digo que eu sou professora em primeiro lugar, mas a minha formação de origem eu vim do direito. Então eu brinco que eu passei da Constituição Federal para a Constituição do sujeito, Constituição de gente. E dentro desse processo de fazeção de gente, o karatê ele se mostrou como uma ferramenta essencial. E quando eu e o Igor a gente começou com essa parceria, né? E a gente nosso pensamento acabou se convertendo para esse projeto. A gente pensou, por que não o karatê dentro da instituição de ensino? Porque é muito diferente, né? A gente aprende, a gente vai para o dojo treinar o karatê, é um lugar diverso. Mas quando a gente fala de formação humana, de constituição de sujeito, de criança, e a gente está falando aqui de crianças de 2 a 10 anos de idade, e a gente usar o karatê como instrumento de formação de caráter, já que a gente tem aí o Dojokan e tantas outras instruções que o karatê traz, a gente colocar isso junto com o processo de formação humana, qual que será? Como será isso daí? Quais serão as consequências, né, na vida desse sujeito? E foi isso que a gente fez. Sensei Igor entrou como instrumento e a gente percebe que hoje em dia a gente já, enfim, o Sensei Igor vai falar muito mais sobre isso, mas a gente colhe muitos frutos porque a gente percebe que existe uma facilidade muito grande das crianças de expandir esse dojo para a vida. Na verdade, o dojo acaba saindo do quadro, daquele local, e dentro da sala de aula, dentro dos processos de aprendizagem da história, da geografia, da matemática, da língua portuguesa, esses processos de etiqueta e de modus operandi que o karatê proporciona, isso se alastrando pela vida da criança, né? Exatamente. Exatamente isso aí. A gente vai começar aí com bate-papo. Na verdade, seria muito legal se todo mundo pudesse falar e tal, para ser um bate-papo mesmo, né? Mas, como não tem como, a gente vai aos poucos aqui. Eu queria começar a falar sobre um pouco da minha história como professor, como eu virei professor, como eu me transformei professor, né? A gente não nasce professor, né? Então, eu estou dentro da academia, dentro do dojo desde pequeno. Comecei a trabalhar no dojo com meu pai, eu tinha 8 anos, minha primeira função era
lavar banheiro, varrer tatame, e aí peguei, sei lá, faixa verde, evoluí, fui para atendimento, recepção, mas sempre treinando e objetivando daí ser um professor, né? Poder dar minha aula, poder instruir. E na minha época, né, cara, a forma de ensinar o karatê, independente se for criança ou adulto, era a mesma. Então, a criança ou o adolescente, ele apanhava do mesmo jeito um adulto. O Shinai, na aula, comia solto. Quando o Watanabe, então, aparecia no dojo, é certeza que o cascudo ia comer e tinha toda essa metodologia, né? E acho que a grande maioria aí da minha geração para trás, foi criada assim. Dentro do Karatê é uma forma natural aí do processo de aprendizagem. Quando eu comecei a dar aula mesmo, peguei faixa preta, eu tinha 15 anos, eu peguei minha primeira turma, eu era instrutor e virei sensei, peguei minha primeira turma com a faixa etária de 10, 11 anos, 10, 11, até 15 anos. Eu comecei a dar aula da mesma forma que aprendi. Uma forma mais rígida, mais rigorosa, né? Resumindo, eu sentava o cacete na molecada, né? Era Shinai e cascudo, e, enfim, era a forma que eu conhecia, né? A forma mais prática. E à medida que eu fui tendo as experiências de vida e entrei para a faculdade, tive que sair da academia para tomar outros rumos e, enfim, tomei outros rumos trabalhando em outros lugares. Eu fui vendo que essa prática ela não era tão comercial. E eu não entendia por quê. Cara, funcionou comigo. Por que não vai funcionar com fulano, com o filho do ciclano? Então, eu tive que buscar outras formas de aprender, né? De passar o meu conhecimento. Então, fui estudando um pouco da psicologia, um pouco aí da metodologia do ensino. A Faculdade de Educação Física me ensinou muita coisa, né? E aí eu fui tentando transportar isso para o dojo. Mas o que me pegou mesmo foi que você é responsável pela transformação daquele indivíduo. E não é só aquele indivíduo que você transforma. Você transforma todo o meio que ele convive, que é pai, é mãe, enfim, uma série de coisas que ele traz para dentro do dojo. A hora que aquela criança de 6 anos ela pisa no seu dojo, ela está trazendo toda uma carga de energia, de força de família para dentro do dojo. Então, você não está ensinando só uma pessoa, né? Então, a partir desse momento que eu vi uma forma, eu comecei a estudar uma forma de estar passando para o aluno o karatê não só para dar chute e soco, não só para dar pontapé, para defesa pessoal, mas como forma de transformar a vida dele e a vida da família dele, né? E o que mais me ensinou, lógico, não só a faculdade, cara, foram as experiências que eu tive no meio do karatê, cara, com a seleção brasileira, porque eu tive, na verdade, como atleta, uma experiência muito rápida, né? Como atleta, eu tive, acho que 4 anos no máximo como atleta da seleção. Mas desde criança eu convivi com o pessoal, com treinamento. Eu era pequeno, eu lembro dos treinamentos lá na fazenda do Clós Valadão, no Tocantins, os treinamentos aqui em Goiânia. E, cara, eu vi toda a relação do pessoal. E isso é uma bagagem tremenda. Eu lembro do sensei Rodrigo moleque também, cara, Carlos Rodrigo, Múcio, ralando no meio do pessoal. E isso é uma bagagem muito grande, isso me transformou, isso me ensinou muito, né? Que, inclusive, eu fui para a seleção brasileira, eu era muito imaturo, né, cara? A gente é muito imaturo. A gente fui corrigido várias vezes pela Sensei Daisy, pelo Zanca, eu e o Vina aprontando 1001, né, Vina? Lá em Vilnius e Canadá, a gente queria mais zoar do que, enfim, mas é uma transformação. Então, toda essa vivência, cara, tudo isso me fez pegar esse conhecimento e trazer daí para dentro da sala de aula, né?
que é basicamente o tema da minha aula aí. E aí eu queria que a Carol falasse um pouco da importância. Eu achei muito interessante essa sua introdução, Igor, porque você traz a sua história e ao mesmo tempo você traz aí uma lembrança de muita rigidez, né? Nesse início dessa caminhada. Tanto é que quando você começou a se formar como professor e a passar os seus ensinamentos, você também passou determinada rigidez que você acreditava que era daquele jeito, porque também foi daquela forma que foi te passado. E aí tem uma epígrafe que eu achei muito interessante para esse momento agora, do Sensei Goshen Yamaguchi, que é assim: quando um homem nasce, é externo e débil. Quando morre, está duro e rígido. Quando as coisas e as palavras vivem, elas são suaves e flexíveis. Quando morre, está quebrado e seca. Portanto, a dureza e a rigidez são companheiras da morte. E a suavidade e a delicadeza são companheiras da vida. E quando a gente faz um paralelo entre essa cultura ocidental e a cultura oriental, existe um abismo, né, gigantesco. E daí é uma questão, eu penso, para todo educador, para todo sensei, né, e passar esses ensinamentos levando em consideração todos os aspectos culturais, mas a manutenção do espírito do karatê, né, que é de uma cultura oriental, é um caminho, né, em uma cultura oriental, né, dessa tríade aí de mente, corpo e espírito. E daí a gente estava, eu e o Igor, no momento que estávamos preparando essa fala de hoje, a gente estava fazendo aí uma contraposição entre rigor e rigidez, né? O tanto que é importante o rigor do karateca, o rigor do sensei, né, no momento de ensinar, essa atenção sutil, né, treinar para a civilidade, para a atenção sutil, né, tanto dos movimentos, essa fluidez dos movimentos e tudo mais, e não a rigidez, né? Porque a rigidez ela vai trazer, de fato, vai trazer um sofrimento, né? Muitas vezes vai trazer um trauma, né, em relação à aprendizagem da arte, né? E às vezes aí o praticante desiste no meio do caminho, como o Sensei Paulinho estava falando antes, né? Que tanto quem foi importante para ele, os mestres que ele teve, né? E o tanto que esses mestres eles nos formam de maneira absolutamente profunda, né? Não só no ensinamento da prática do karatê, mas absolutamente tudo que acontece dentro de um treino de karatê, a gente pode fazer uma analogia para a vida. Absolutamente tudo, né? Então, justamente, eu acho que aí, né, que o Sensei Igor começou a aperfeiçoar, que eu caminho junto com ele nessa já tem, acho que, sei lá, uns 25 anos. Com certeza. Né? Então, eu pude aí assistir todo esse processo do se tornar professor e se tornar sensei, e com essa sabedoria que ele consegue agregar. Porque quando você falou, Igor, da composição familiar, que o aluno já chega com algum a priori, né? Ele vem com a família, né? Ele vem com a ancestralidade dele e leva tudo aquilo para o dojo. Mas se o sensei não tiver a sabedoria de educar, né, até esse momento, né, essas sutilezas, muito provavelmente ele não vai conseguir levar essa prática, expandir essa prática para a vida. Muitas vezes ficaria só no karatê esporte, né, uma prática de um esporte, uma atividade física, e iria se perder aí das maiores riquezas dessa arte, né? Só pegando um gancho, Carol, à vontade. Lógico que, voltando na parte lá da punição, de bater, de corrigir, é lógico que é da tradição do karatê. Você está lá com o Shinai, corrigindo, dá um cascudinho, puxa a orelha. Acho que isso tem aí a sua parte saudável. Mas é lógico, como o Sensei Paulinho disse, tudo depende do professor. Se o professor souber equilibrar isso aí,
com a parte psicológica, entendeu? Ele consegue construir muito bem o indivíduo, entendeu? Porque, como diz um professor meu de faculdade, ele fala assim, Igor, eu discutindo com ele sobre, professor, eu aprendi assim, e, cara, cada vez que eu dou uma paulada no aluno meu, eu perco um, entendeu? Cara, isso que você está fazendo pode ser considerado como tortura. Mas nunca esqueça, a melhor tortura é a psicológica. Então, é lógico que a gente não faz isso no dojo, mas através da psicologia você consegue atingir melhor a criança, consegue atingir melhor o indivíduo, né? Não é porque você vai dar uma paulada no menino que ele vai aprender. Às vezes se torna um trauma irreversível, como eu já tenho experiência de vários alunos de outros professores que não voltam mais à academia, não praticam não só o karatê, mas o tipo de esporte, com medo da punição, né? A punição ela pode ser saudável, sim, mas depende da forma como ela é colocada, né? Então, essa foi, na verdade, a forma que eu enxerguei de como traduzir o conceito de educação oriental, né, que você falou. Existe um infinito, né, um abismo entre a educação oriental e ocidental. E a gente vê muito isso, via muito nos gachucos, né, que vinha o japonês lá, o sensei, sei lá, Tanaka, Masahiko Tanaka, vinha para a gente, passava uma coisa, aí separava um grupo lá de Nisei, Sansei e dava aula de outro jeito. Porque, às vezes, para a gente, a forma deles passarem o conhecimento, a linguagem, o corpo, a energia do conhecimento que eles passavam, eles tentavam passar, mas a gente não entendia. Fala, pô, o que eu estou falando com esse bando de cabeçudo aqui? Eu vou pegar quem entende a minha forma de ensinar. Então, eu acho que o professor que conseguir traduzir isso para a nossa cultura, para o nosso meio, e eu tenho certeza que vários professores conseguem fazer isso, inclusive a Sensei Vilda, que é, cara, um exemplo de sensei, que trabalha com a criançada aí, tem N projetos no Brasil inteiro, e ela é uma das que eu me espelho para dar aula, sabe? Mas tentando, se você conseguir, resumindo a minha fala, tentar conseguir traduzir essa forma de ensinar oriental para a nossa cultura, para o nosso meio de ensino, acho que a gente consegue sair muito na frente. Igor, quando você fala de punição, e aí a Sensei Vilda está também falando aqui no chat algo muito interessante. Ela está dizendo que sobre a punição, né? Sobre qual que é a dosagem, né? Dessa punição. É importante que tudo é construído. Quando o sensei está com seus alunos ali dentro do dojo, se constrói um espaço de produção de sentido. Ali dentro a punição faz sentido, fora dali não. Sim. Mas ali dentro, a punição, o Shinai, enfim, o que o professor adotar, aquilo faz sentido para o aluno. Aquilo é endereçado para aquela criança, para aquele aluno. E aí sim, não é uma punição, não é uma mera punição vazia. Aquilo lá tá expandido, tá cheio de sentido, tem frutos a serem colhidos daquilo ali, existe uma relação afetiva entre o sensei e seu aluno. Então, diante dessa relação afetiva que já está estabelecida, aí existe as punições, né? Então, não é algo vazio, não é algo que vem do nada, né? É algo, assim, perfeitamente possível de executar. Exato. Com afeto. E eu vejo, Carol, hoje, com mais maturidade, com mais experiência, eu vejo que as punições que eu via, que eu tinha, né? Não vou chamar nem de punição, acho que punição é um termo que, para o karatê, não deve existir. É lógico que existem professores e professores. Acho que é uma forma de corrigir. Punição, acho que é um termo que não existe no karatê.
A forma que o meu pai me corrigia, que o Watanabe nos corrigia, que outros professores, eu posso ver isso como uma forma, a forma deles de estar passando conhecimento e de amar o aluno, né? O amor que ele quer transmitir para o aluno, é a forma que ele tem de falar, acorda, vamos lá, isso aqui está errado. É a forma que o Watanabe tinha de chamar a atenção, entendeu? Lá na didática dele, na forma de ensinar dele. E isso foi muito válido para mim. Foi válido para mim, com certeza foi válido para muitos karatecas aí que aprenderam comigo. Então, acho que é válido, sim. E só que a gente está já num mundo com relações diferentes, né? Com ambições diferentes, com outros problemas, e que a gente pode, sim, conciliar as formas de lidar com o aluno, né? Porque aonde eu quero chegar, eu acho que esse tema da correção é muito extenso, né, e polêmico, mas o que eu quero chegar não é a correção, é a forma como você aborda o seu aluno, é a forma como você prende, a partir do momento que ele pisou a primeira vez no tatame, a forma como você prende o seu aluno, entra no mundo dele e consegue transformar e resolver, ajudá-lo a não resolver os problemas dele, mas ajudá-lo a resolver os problemas dele, ajudar a ensinar ele a resolver os problemas. É o famoso, aqui no Goiás, né? É o famoso ditado que o pai fala: cara, vira homem, né? Vira homem. Seria mais ou menos isso. Meu filho, você está aqui, eu estou te ensinando isso aqui vai ser para a sua vida. Então, como o professor pode atuar? Como ele vai entrar daí na vida desse aluno, né? Então, eu acho que o Karatê tem N ferramentas, N armas para estar abordando isso aí, né, Carol? Sim, e assim, e é importante também a gente colocar que o karatê ele não tem limite para a sua atuação. Ele pode ser, enfim, uma escola como é o seu trabalho hoje dentro da instituição, né, da aldeia, que é uma escola de pessoas privilegiadas. Mas existe aí o trabalho que a Vilda faz com crianças que são carentes e que estão em situação de muita vulnerabilidade, que às vezes sofrem até violência doméstica e tem uma outra realidade. Então, é importante também saber se colocar diante desses processos educativos, como o Karatê vai entrar dentro disso, né? É claro que, quando a gente fala punição, é a partir da construção do laço afetivo que já foi realizado entre o professor e o aluno. O professor, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele precisa fazer, né? Muitas vezes uma, entre aspas, punição é só deixar com que a criança arque com as próprias consequências da atitude dela, naquele Exato. momento, né? Então, é a dosagem, né, do que E fazer saber, e e tem o próprio olhar, né? O exatamente, seu exatamente. olhar, quando você olha para o seu aluno, ele já sabe o que você quer dizer. Eu sou pai, tem 2 anos só. Nasceu o Otávio, é o primeiro neto do meu pai. Até então é o xodózinho. E com ele eu tenho aprendido muito, né? A gente aprende, acho que eu estou cada vez mais gostando de ser professor depois que eu virei pai. E essa questão do olhar realmente é fantástico. Tanto você me passou aquele documentário Bebê em Foco, que tudo começa no olhar, né? Tudo, o princípio da vida está no olhar. Então, se você conseguir, no olhar, na sua postura, você dar a correção para o seu aluno, isso já é uma forma de você corrigir, né? E existem idades diferentes e formas diferentes para cada idade, né? Para você estar corrigindo o aluno, né? Eu brinco muito nas minhas aulas, já vi as aulas da Vilda, ela brinca demais, né? A brincadeira faz parte do aprendizado, né? E uma das formas que eu uso, a criança não está se comportando, ou enfim, fez alguma coisa, eu só não deixo ela fazer parte da brincadeira. Isso aí já é uma forma dela entender que, porra, ela está
ela está fora do foco da aula. Então, existem várias N formas de você punir, de você chamar a atenção dessa criança, né? Mas vai bem além. Existe uma psicanalista e pediatra francesa que se chama Françoise Doutor. Ela se especializou em criança, né? Enfim, durante toda a vida dela. E ela tinha um conceito que ela dizia que a criança, ela tinha que ter toda a liberdade dentro de um determinado espaço. E a liberdade dela só deveria ser restringida caso houvesse algum perigo para a incolumidade física dela, né? Então, assim, dentro de um dojo, a gente pode transportar essa analogia para dentro de um dojo. Ali dentro, muitas vezes você assiste uma aula, a aula é lúdica, né? Tá cheia de brincadeiras e tudo, mas existem dezenas de aprendizagens sendo passadas ao mesmo tempo. Primeiro, viver em coletividade, né? Os momentos assim, porque o karatê é uma prática individual, e não é, né? Porque existe toda uma coletividade e uma atenção sutil, treinada para quem está do seu lado, para os movimentos que estão sendo realizados do seu lado, na sua frente. Na verdade, dificilmente até hoje eu não conheço nenhuma outra prática que desenvolve tanto a psicomotricidade como a arte marcial, que é o karatê. O professor sabendo moldar aquele aluno desde pequeno, não tem a menor dúvida que com certeza será um jovem com sua capacidade psicomotora bem evoluída. Você falou daquele o quadro, né? Do Juscelino quadro, que é a Le moldura. Cadre, em francês. Muito bacana essa analogia. Sim. Então, ali dentro é permitido, né? Ele pular, ele correr dentro daquele quadro. Mas existe a limitação daquele quadro, né? E quem dá essa margem, quem dá esses limites, se é menor ou maior, é o professor. Né? Eu acho o professor. Que é a ferramenta principal para isso. E, assim, por que a gente está falando tanto do corrigir, da punição? Porque eu acho que é justamente o elo, é a linha tênue entre o problema e a solução do problema, entendeu? Não sei se você concorda comigo. A forma de a linha tênue, o elo que liga entre o indivíduo e a transformação desse indivíduo, né? Por isso que é tão polêmico, é tão trabalhoso, ele tem que ser conversado esse tema, seria um tema à parte, né? A correção e a punição dentro do karatê, da educação. Porque o limite, ele é fundamental para a constituição psíquica. Se a gente não tem limite, né, psiquicamente, isso pode resultar, enfim, até, sei, em questões bem preocupantes psiquicamente, né, de desestrutura. Então, o limite nos estrutura. Nós somos estruturados a partir de limites, né? Então, quando existe essa ludicidade, essa possibilidade lúdica da brincadeira ali dentro, mas existe alguns poucos combinados, né, entre o sensei e seus alunos, isso já é constitutivo, assim, isso já é sinal de saúde psíquica, né? O que está acontecendo ali é algo que está para muito além de uma prática física. Muitas mães que procuram, né, a escola querem matricular os meninos na prática, né, do karatê por conta da disciplina. Exatamente. Não, eu quero que meu filho tenha disciplina, então eu vou colocar ele para fazer o karatê, né? Exato. Só que e a acaba disciplina transferindo a responsabilidade para o professor. Né? Exatamente. Aí muitas vezes a gente escuta quando a mãe fala, meu filho não tem disciplina, ou seja, eu não consigo dar o limite para ele em casa, eu quero terceirizar para ver se alguém faz o limite. Porque tem o rebojo, né? A gente dá o limite para a criança ela retorna com demandas e a gente tem que fazer que ser continente. Então, muitas vezes a mãe ou o pai não quer ser continente, porque aquilo volta, né? Você tem que falar não 50 vezes para uma mesma coisa. Então, terceiriza isso para o sensei, para a escola. Exatamente. Tem muito pai
que chega lá, ó, esse aí em casa, ele já chega com 1000 defeitos com o próprio filho, entendeu? Ah, ele faz isso, faz aquilo, ele briga, não sei o quê. Pode descer o cacete. Eu falo, não, pode deixar, pode deixar. É aqui você vem no lugar certo. Né? Mas aí a gente, na verdade, a gente acaba, na verdade, Carolina, educando os pais. A gente acaba transformando primeiro o pai e o filho, ele naturalmente ele segue o caminho dele de mudança. Sim, na verdade eu falo que é uma rede de apoio. O dojo é uma rede de apoio para os pais em casa, né? Muitas vezes o que aparece dentro do dojo não aparece nem dentro da sala de aula. Muitas vezes Exato. o que a criança ela tem a liberdade de confidenciar para o sensei, ela não confidenciou para a professora, que passa Exatamente. 5 horas do dia com ele. Às vezes é menino que fica o dia todo na escola. Ele tem ali Isso. 1 hora, 2 vezes na semana com o sensei, é onde ele quer confidenciar, é onde ele quer contar coisas que acontecem. Exatamente. Então, é um E essa, espaço de produção de sentido mesmo, o dojo. exato. Né? E Então, aí essa confiança, que é outra parte muito sutil, né? Uma parte muito perigosa, a questão da confiança. Né? O professor ele tem que estar muito atento para captar a partir de que momento você conseguiu essa confiança. Né? Eu vejo aqui em Goiás, cara, o sensei João de Rio Verde, eu não sei se ele está presente, pois eu vou ver aqui. Acho que está assim. Enfim, o sensei João Mendes, ele tem um trabalho fantástico com a molecada aqui em Goiás. Ele faz uma transformação, não só na cidade dele, que é Rio Verde, mas do entorno de Rio Verde ali. E a confiança, a confiabilidade que ele passa, não só para os alunos, para a molecada, mas para os professores que ele trabalha, é fantástico. Então, assim, ele tem um tato a nível Vilda, viu, Vilda? Eu vou te colocar no nível acima. Mas o João, Sensei João, tô vendo ele aqui, oi, Sensei. Ele tem um tato, ele tem justamente esse nível de confiança que o aluno precisa. Ele consegue arrebanhar o pessoal, né? Então eu me espelho também muito no trabalho dele. E essa confiança é que vai cada vez mais diminuindo a forma de você querer punir ou não um aluno. Né? Enfim, acho que seria por aí. é porque, assim, na verdade, quando a gente. Punição, não punição, mas É, quando exato, você corrige, é uma medida. Enfim, quando você exato. corrige, isso é afetividade, né? Isso é uma demonstração de afetividade, né? E faz muito sentido, porque o que a gente vê, existem as realidades de hoje, enfim, no caso, a realidade da escola, são meninos que às vezes são muito super protegidos. E quando uma criança é super protegida, o que acontece? Restrição de experiências. Ela restringe as suas experiências porque não pode, porque é perigoso, por diversas questões, né, de superproteção. Exato. E isso atrapalha a formação dela. Então, E é uma realidade, Carol, que é uma realidade diferente do público que a gente trabalha. Né? Diferente até dos projetos da Vilda, do Sensei João, que trabalha com o sim, pessoal carente, mas que independente da classe, tudo, tem problemas. Entendeu? Tem problemas. É a vida, né? A vida nos traz problemas. E o professor ele tem que saber fortalecer o aluno para ele lidar com isso. Eu não vou lá e vou resolver o problema do aluno. Eu vou lá e vou ensinar ele como resolver o problema. Né? sim, exatamente, né? As ferramentas, isso que a gente estava falando no começo. Né? A gente volta para a temática, né? O karatê como uma realmente uma ferramenta, um instrumento Meio. de transformação pessoal e consequente transformação social. Porque se a gente pensar, o primeiro local
ambiente social que a criança vive é a família, certo? Certo. Primeiro é a família. O segundo local socialmente escolhido, isso não sou eu que estou dizendo nem nada, até eu acho muito interessante os processos de desescolarização, mas a nossa sociedade elegeu a escola como o segundo local de convivência e de troca dessa criança. Então, quando a criança ela sai do âmbito familiar, ela vai para a escola. É lá que ela vai trocar. E a gente sabe que em determinada fase, nos primeiros 3 anos de vida da criança, principalmente, o meio ambiente ele é mais importante até que a genética. Então, o meio ambiente ele nos forja, ele nos forma. Então, quando a criança ela entra para essa instituição, que é a segunda mais importante a qual ela está convivendo, é o segundo ambiente social que ela mais convive, fora a família, é a escola. Muitas crianças passam mais tempo na escola, me veem mais no dia a dia do que os próprios pais, né? Então, quando ela chega lá e ela, além dela aprender toda a questão da aprendizagem formal, que ela tem à disposição dela, né, o português, a matemática, tudo aquilo que a gente já sabe, ela ainda tem o karatê, ela ainda tem acesso ao karatê como arte também, né? Porque Freud diz que a gente tem 3 saídas para não enlouquecer na vida, né? Ele fala que é a ciência, a religião e a arte. Então, assim, o karatê é uma arte, né? Então, quando a gente oferece o karatê para a criança como arte, não como atividade física, não como instrumento para o meu filho ter disciplina, mas como arte, como possibilidade de enriquecimento do arcabouço simbólico dessa criança, aí ele se livra. Ele se livra de muitos problemas, ele se livra de um caminho de drogas, por exemplo, ele se livra de várias possibilidades ruins da vida dele, porque ele está sublimando com essa arte. Exatamente, Carol. A Vilda até vibrou aí, né, tia Vilda? Exatamente. O karatê é uma arte. O budô é uma arte, né? Enfim, é a forma da gente passar para o aluno a essência do ser humano, né? Entendeu? Através que seja do soco, do chute, da defesa, do kata. O kata, cara, o kata é uma obra-prima. O kata é uma pintura e cada um faz o seu quadro, entendeu? A luta, o comitê, cara, o comitê é uma obra-prima e é a sua identidade. Você vê, o Paulinho deu a aula lá antes da gente, você vê ele lutando, aquilo ali é o estilo Paulinho, é o estilo Oswaldo Mendonça, é o estilo Jaiminho, estilo Lioto, enfim, a gente tem influências de outras artes, mas você pinta o seu quadro. Então, acho que o professor é isso, o professor ele tem que ensinar, através do karatê, da arte do karatê, como o aluno vai pintar o seu quadro, a sua vida, né? Fazendo a analogia lá da François Doutor, que o dojo é um quadro e a vida é um quadro. Então, como a própria Carolina diz, a vida é um dojo, né, Carolina? A vida é um dojo, na verdade, né? Quantas vezes a gente está com momentos aí desafiadores na vida e a gente se volta para a prática do karatê, né? Para os ensinamentos do karatê, para poder conseguir ter coragem de enfrentamento de diversas situações. E aí o karatê ele é uma arte tão completa porque ele pode ser expandido. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem possibilidade de expandir essa arte na nossa vida, né? Uhum. Que ele até tem aí, ele prevê essas diferenças físicas, essas diferenças psicomotoras que são idiosincráticas, quer dizer, cada um tem uma destreza motora diferente do outro, né? Então ele prevê, se você executa o seu kata, né? O seu kata jamais será igual ao kata de ninguém. Nunca você vai assistir um kata de 2 pessoas que fazem exatamente idêntico. Existem diferenças na respiração, diferenças, né, na energia do kata, enfim. Não, e nem a mesma pessoa, né, Carol? A mesma pessoa, ela muda. Ela está o tempo inteiro em transformação. Então, Sim. ontem eu achava que o meu kata sotin era assim. Hoje o meu sotin é assado.
Eu estou 200 quilos mais gordo, 200 quilos mais pesado, mas com outro entendimento, então eu transformo, entendeu? O karatê tem essa característica de transformar. Hoje o Watanabe, ele não é o mesmo, meu pai não é o mesmo. O karatê ele vai ter que mudar, ele vai ter que transformar de dentro para fora e continuar praticando. Então, eu acho que essa é a grande chave também, né? Entender que não só um é diferente do outro, né? Mas eu também estou o tempo inteiro mudando, cara. O que eu falei agora, o que eu sou agora, daqui 1 minuto eu não sou mais. O nosso tempo está acabando e o papo está muito interessante. Mas nós temos mais quantos minutos? 13 minutos, eu acho. Mas o Sensei Rodrigo vai abrir para perguntas, ele vai... Mas só concluindo, Sensei Rodrigo. Tá, ok. Só concluindo da minha parte, Carol, vou ser breve, é que para você que está nos assistindo, que quer ser professor, ou tem interesse em ser professor, ou é professor, eu acho que primeiro você tem que se enxergar. Quem eu sou como professor? O que eu quero passar de mim para o meu aluno, entendeu? Como eu posso tocar aquele aluno, como eu posso transformar aquele aluno, entendeu? E pode ser piegas, né? Pode ser clichê ou até, falar assim, nossa, Igor, você ficou muito gay. Mas é o amor, cara. É o amor, cara. É o amor que você tem pelo seu aluno, entendeu? Cara, a gente só está aqui agora, trocando ideia, vendo o pessoal das antigas, pelo amor que a gente tem pelo Vata, cara. Pelo amor que o Vata teve com a gente, entendeu? Toda a porrada que ele deu na gente, eu tenho certeza foi por amor. Então, cara, vamos tratar o seu aluno do mesmo jeito que o Vata nos tratou, e é recíproco isso. Lá na frente... Assim, desculpa, Carol. Porque eu emociono, cara, de falar, porque a minha vida é isso, entendeu? E lá na frente, o Vata de hoje pode ser eu, cara. Entendeu? Eu tenho certeza que eu vou ter amigos e alunos no mundo inteiro que, se Deus quiser, vão fazer isso por mim. Né? E assim, você é o sensei, o que você... você faz o melhor que você pode naquele momento, né? Exato. Você dá o que você tem. Então, naquele momento, como assim, a gente teve aí, eu me lembro, assim, eu já apanhei muito dentro do tatame, inclusive do meu pai, assim, eu tenho certeza que hoje, talvez, não tenho certeza, ele não faria a mesma coisa com os meus filhos, por exemplo. Não sei, não. Mas, assim, porque, na verdade, eles fazem o melhor que eles podem naquele momento, né? Você é o melhor sensei para aquele aluno naquele momento, né? As coisas são muito precisas e muito imediatas ali, né? Que estão acontecendo. E muitas vezes, por exemplo, você está aqui hoje contando fatos que aconteceram há 20 anos atrás. Existe um conceito, é até lacaniano, que fala sobre o só depois. Muitas coisas que a gente vivencia hoje, é no só depois que a gente vai entender o peso disso na nossa vida. Então, fica como se fosse um ponto de Kapton, igual aquele sofá Kaptonê, que o botão fica preso ali embaixo, né? Então, muitas vezes, é isso. Você só vai conseguir ter um nível de elaboração eficaz num só depois, que está sendo agora. Cara, como eu só entendo o meu pai, eu só entendo os meus pais depois que eu me torno pai. Né? É só depois. Ok? Deu aí, Sensei? Sim, eu agradeço muitíssimo, assunto riquíssimo que nós tivemos aqui com vocês e vamos abrir para as perguntas. Abrindo... A Vilda tem preferência, hein? Oi? A Vilda tem preferência. Tá, então vou já colocar com ela já aqui, vou desmutá-la. Mas é só para falar uma coisa para todo mundo. Por favor, abra o microfone, peçam licença para a gente poder colocar, não ficar bagunça, entendeu? Quando alguém estiver falando, vão deixar todo mundo desmutado, mutado no caso, só os instrutores e a pessoa que perguntar, por gentileza. Ok? Sensei Vilda? Eu acho que tem que abrir o seu microfone, eu pedi para abrir, mas você não abriu. Tia Vilda, abre o seu microfone. Eu não estou te ouvindo, Vilda.
Tem que apertar o botãozinho aí do microfone vermelhinho, ó. Vai lá, Tia Embaixo Vilda. na tela. Não? Ainda não, Tia Não. Vilda. Não. Tá sem som, Tia Vilda. Você, acho que não ligou o microfone. Tá sem som, totalmente sem som. E agora? Agora Aí. sim. Tá ótimo. É porque eu pus num silencioso máximo. Olha só, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Vilda Aparecida Lúcio. Diz o sensei que Aparecida é para aparecer, então vou aproveitar. Vou fazer jus no meu nome, tá, Carol e Igor? É o seguinte, eu sou conselheira dos direitos da criança e do adolescente. Faço parte desse contexto. Amei, adorei, obrigado, Deus, obrigado por você ter trago esses dois profissionais para discutir isso conosco. A criança bem educada, a criança instruída, a criança encaminhada será um adulto com sucesso e será um cidadão de bem. Exato. Esse é o papel do professor de karatê. Hoje, desde 2000 até hoje, a educação mudou muito. Os pais largaram isso nas nossas mãos. Meu filho é teu, não dou conta, não sei educar, não consigo. E isto deixa a gente muito triste, porque a nossa missão com essas crianças não é educação. A nossa missão com essas crianças é fortalecer eles espiritualmente, de vencer, de ser resiliente, de ser altruísta, de poder, assim, sabe, tudo que tiver ruim na vida dele, ele levantar e falar, não, eu vou, porque eu sou karateca. E hoje está diferente. Você tem que ser mãe, pai, tio, avô, professor. Tem criança que traz tarefa para a gente ajudar. Tem criança que pede socorro. Tem criança que traz o alimento deles porque o pai e a mãe não olham eles se alimentando. Então, assim, gente, vamos abraçar a nossa profissão e vamos fortalecer. Uma pergunta minha para Carol. Carol, por que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é bem visto mesmo pelos juristas? Isso que eu queria a sua resposta. Por favor. Olha só, eu não sou juíza, tá? Jurista, sou operadora do direito. Olha, Okay. O que acontece? Eu percebo que da mesma forma como o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem impossibilidades ali de execução, existem também na Constituição Federal. Então, a gente tem aí uma Constituição Federal extensa, muito bonita, inclusive, né? E que a gente não consegue colocar em prática, por exemplo, nem o artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais, né? E o que impossibilita? Impossibilita é a conjuntura da nossa sociedade. Então, não adianta a gente querer, porque o direito, quais são as fontes do direito? São os costumes, né? Então, aquilo que vira lei é porque teve a necessidade de ser positivado e virar lei. Aquilo já é uma casuística diária da sociedade. Então, o que a gente precisa fazer é começar na formação de base, é fazer esse trabalho com crianças, com constituição subjetiva de gente, fazer gente, né? E daí, no futuro, a gente vai poder ter um Estatuto da Criança e Adolescente que seja executável, um artigo 5º que, de fato, todos possam usufruir de direitos, porque o que a gente tem hoje na verdade, alguns têm o privilégio e outros, né, não usufruem, não têm acesso, não têm nem conhecimento, né, dos próprios direitos. Então, a gente precisa continuar fazendo esse trabalho de base, que é de educação, né, até para as crianças que estão em estado de vulnerabilidade, como seus alunos, para que eles possam, sem perder a infância, se protegerem disso, proteger de um lar violento, de um pai que chegou em casa e que bate na mãe, que ele presencia essa violência diária todos os dias,
né? A gente tem uma parceria com uma ONG também, com crianças também nessa situação, e a realidade ela é muito dura. Então, a gente precisa educar a criança sem usurpar a infância dela, para que ela possa se livrar dessa violência diária que ela vive, né? Porque, de fato, a gente não pode contar totalmente com o braço da lei, a gente conta com o nosso braço, com a comunidade, com o que a gente pode fazer por eles. É duro, né? Seguiremos em frente. Agora, por favor, mais alguém quer fazer Eu gostaria, se puder. Sensei Jaime, ok. Oi, Igão. Porra, Jaime, quanto tempo, hein, meu irmão? Cara, muito bom te rever, rapaz. Tá bom demais, cara. Cara, tem 20 anos que eu não te vejo, meu irmão. Aí. Bom demais, cara. Parabéns pelo assunto que você abordou, a filha do Julinho. Um prazer conhecer ela também. Ela deve estar ouvindo aí, Carolina, né? Estou ouvindo aqui. Do seu pai. Gosto muito do seu pai. Quando você encontrar, fala bem que o Jaime mandou um abração para ele. Vou falar assim, pode deixar. E parabéns pelo assunto abordado, tá? Parabéns mesmo para os dois. Obrigado, Jaime. Cara, você também Cara, eu cresci vendo você trocando porrada com o velho. O Jaime caiu. Tá aí. Não, voltei. Aí voltou. Eu cresci vendo você trocando porrada lá dentro do dojo, Sensei. E eu lembro exatamente da porrada que você deu nele no campeonato e ele caiu. Você lembra disso, né? Lembro não, Igor. Lembra? Não lembro. 1996, Curitiba. Não lembro não. Lembra, hein, cara? Filmei isso, hein? Cara, mas foi lindo aquilo. O respeito que você tem pelo meu pai, pela nossa família, pela nossa... O seu pai é meu herói. Você sabe que cara, Seu pai é meu herói, meu sensei. Agradeço o respeito que você tem, a consideração, e a gente tem que levar isso para frente, Jaime. Tem que levar isso para frente. Sigor, um prazer ver vocês aí. Um abraço no coração, tá? Sensei. E parabéns pro Rodrigo e pra Vilda, pro José Humberto, pra essa turma toda que tá fazendo isso acontecer. Sensei Vladimir Zanca, por favor. Que honra! Que honra, Sensei! E aí, Igor? Tudo bem? Como vai? Cara, satisfação em falar contigo, cara. E ver essa abordagem e esse entendimento que você e a Lina trouxe aí para essa conversa, que ela é bem complementar sobre o que eu falei, sobre o que o Alfredo falou, sobre metodologia de ensino. E falar que o indivíduo é produto do meio é certo, mas tem o próprio indivíduo que faz mudar o meio também. E você é uma dessas pessoas que está mudando esse meio. Nossa, né? Isso, escutar isso de você é... Como eu vi ali, eu vi até você rindo, né? Pensar que o pai quer que sempre o seu filho melhore, né? Mas não precisa melhorar tanto desse jeito, né? Mas você sabe que meu respeito pelo seu pai é muito grande. Eu aprendi muito com ele, sabe que eu fui o sparring dele todo o tempo de seleção. O que eu sei hoje, devo tudo a ele, tá? Ele é meu top. A idade que eu tô hoje, seu pai estava competindo ainda. Eu tô com 49 anos de idade. E com 49 anos de idade, nós fomos para Washington disputar um campeonato lá, um desafio, o Golden Match. E ele estava com 49 anos depois do acidente da moto ainda, né? Então, seu pai é meu exemplo para tudo. E uma satisfação muito. E falar da Carolina também. Carolina, que discernimento fantástico o seu. Gostei muito de te ouvir aqui. Parabéns. Parabéns aos dois. É uma honra escutar você, cara. Você que eu acompanho desde criança e eu me via muito em você, principalmente na seleção brasileira. Cara, a hora que eu lembro, eu moleque, eu vi, cara, o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse cara. Puta, quando eu quero ser igual ele, só que eu já era grande, né? E, cara, apesar de toda o seu tamanho, toda a sua força, cara, você é uma mãezona, né, Zanca? Você me acolheu dentro da seleção e me ensinou pra caralho, cara. Você é um cara que me ensinou pra caralho, muito mesmo, e sou grato por isso, cara.
Rodrigo, posso? Cara, yes. Só um detalhe, já pedi, Sensei, eu só vou falar um detalhe para Sensei Shiroma. Shiroma, Sensei, you are on the session now. We are starting late, okay? A little bit, like kind of 5 minutes. Just to let you know, just because of the subject right now. Então, traduzindo, Sensei Shiroma, a gente vai atrasar um pouquinho só para consideração de vocês, tá? Acho que o Vina quer falar com o Igor aí. O Vina eu sei, é parceirão. É por isso que eu tô pedindo para ele licença para... Eu já pedi até o zap dele aqui, porque não vai dar tempo. Vina quer entregar coisas dele lá Ó. Bom, deixa eu fazer a abordagem aqui. Parabéns, Igor, Carolina. Abordagem, ó. Excelente reflexão, tá? É legal ver você, cara. Você é meu irmãozão de seleção. Eu adoro você. E ver a evolução que você construiu porque você quis. E usando os conhecimentos de todas as pessoas que influenciaram a nossa vida. Tanto o mestre Watanabe, o seu pai Oswaldo, o Zanca, todos que nos acolheram e deram um pouquinho do carinho, né, do Karatê que a gente aprendeu. Então, fica os parabéns. A abordagem de estudar as crianças e fazer a diferença na vida delas é fantástico, tá? Eu estou aqui emocionado pela sua aula e fico feliz pela evolução que você conquistou aí. Parabéns, Igor, e parabéns, Carolina. Muito obrigado. Cara, Vina, cara, obrigado. Você não tem que falar de você, né, cara? Você é meu irmão, cara. A gente tem muito para prosear ainda, mas eu sei que você está à frente aí no Paraná, você é um exemplo aí na sua terra aí. E o que eu peço para você, cara, que é meu irmão, cara, um dia a gente foi criança lá no tatame e tem crianças que se espelham na gente. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu aí, cara, que a gente aprendeu com Vata, enfim, as experiências que a gente tem. Eu sei que você é um menino, um cara bom, um cara de coração bom, eu te conheço, e vamos passar isso para frente, cara, sabe? Eu fico muito triste com as coisas que acontecem no Karatê por causa de política, por causa de uma série de coisas. Mas se a gente, cara, pegar o que a gente aprendeu, o carinho que a gente recebeu desses filha da puta para trás aí, desculpa a palavra, mas, cara, a gente formar isso aí, a gente consegue unir tudo de novo, a gente consegue fazer um Karatê diferente, cara. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza que quem está me escutando acredita também. E você vai pagar 10, Igor. Deixa eu passar para a Carolina Laura, a gente já está passando do tempo, então Carol. Deixa eu Carolina só para passar mais. Tudo bom, Igor? Tudo bem? Saudade de você. Então, eu fico muito feliz de ter visto que um momento pedir ajuda para ser uma melhor inspiração, uma melhor liderança dentro do dojo aconteceu de forma tão natural. É muito bacana. Eu quero até dar uma contribuição como que a gente leva isso para tudo na vida, né? Tem um grande atleta também, que hoje está no CrossFit, todo mundo conhece aí, quem é aqui no Mato Grosso, e que tem uma atleta TCB de CrossFit, e que em 30 posições, ranking do TCB, quando a gente começou a trabalhar a prática. E aí viu que muita parte psicológica era ela, mas a relação, como que ele era uma liderança para ela, e que ela grosso do karatê, né? Então, assim, você virou sua chave, né, para isso, entendeu? Porque isso, acho que isso é o princípio. Quem é professor, quem está ali à frente do ter o autoconhecimento de entender que, será que a chavinha que precisa mudar não é a minha, né? Exatamente. E isso dói, às vezes, é difícil aceitar que o grosso do Shinai, que funcionou não funciona com alguns, né? A minha pergunta mesmo ontem, eu falei, não, eu vi vocês usando o Chico Marra treinando lá em 96, aquele negócio que eu ficava assustada, mas em 2001 eu estava lá, né, louca, querendo aquilo. E assim, hoje não tem mais, com certeza não tem nada mais do que foi, né? Então, assim, quando virou a sua chave? Rodrigo, Sensei, a gente tem tempo ainda? Como é que está com o Sensei Shirome aí? Ter tempo a gente não tem, estamos invadindo a aula do Sensei Shiroma, mas assim, responda essa pergunta e a gente passa para o Sensei Shiroma, peço perdão. So sorry you are here, just waiting please, or you're just gonna finish very soon.
vai. Sensei Shirome, eu não sei falar o inglês, mas o Rodrigo me dá as desculpas aí através do Rodrigo. Sensei fala melhor que eu. Carol, cara, é um prazer revê-la. A Carol, acho que a maioria não sabe, ela passou por outro esporte comigo, que foi o rugby, o rugby também transformou minha vida e me ensinou muito também a ser professor. Eu acho que essa chave que você falou, para ser bem breve, Carol, não é assim, ligar e desligar. É justamente o tema que eu estou querendo construir. É uma transformação. As experiências que você vai transformando, as experiências que você vai tendo que vai te transformando. Mas eu acho que o clique mesmo, acho que o elo, como a gente falou, é você se enxergar, entendeu? É você enxergar qual que é o meu papel para transformar essa pessoa. Que você tenha um aluno, ou tenha 1000 alunos, você tenha um aluno na sua cidade, ou tenha aluno no mundo inteiro, igual o Sensei Rodrigo tem, o Sensei Watanabe e outros. Mas o princípio é você, porque o conhecimento vai partir de você. E o Watanabe, cara, eu lembro demais ele falar, karatê é natureza, kokorô, né? Kokorô, acho que coração, enfim, e parte da gente. O karatê é o meu natural. Se eu sou uma pessoa ruim na vida, eu vou ser um professor ruim. Então eu busco ser uma pessoa boa na vida, uma pessoa boa no dia a dia. E é o que o Dojokun nos ensina, é o que o Nijukun do Sensei Funakoshi nos ensina. É ser uma boa pessoa. Independente se você é um karateca bom, se você é campeão mundial ou não, campeão, sei lá, não interessa. Você tem que ser uma boa pessoa. Dentro do dojo, lembrando, o dojo é a vida. A vida é o dojo. Eu acho que esse é o clique, por aí. Agradeço o Igor, agradeço o Carol, as considerações finais de Carolina agora. Eu achei muito importante essa questão que o Igor colocou da política, né? Muitas vezes que o karatê, a questão de confederações e tudo que a gente sabe que envolve essas questões de interesses, quando tem jogo de interesses. Isso existe no karatê, existe em todo lugar. Mas, acima de tudo, é importante a gente entender que existe uma comunidade. E comunidade é onde a minha potência, ela implica a sua potência. Então, se eu estou mais potente, você também está. Né? Então, é importante a gente trabalhar em comunidade. Então, quanto mais eu avanço, quanto mais potente eu sou, isso implica na sua potência, e isso é comunidade. Então, é importante que os karatecas pensem em comunidade, para além de interesses de confederações ou interesses pessoais, né? Pensar na arte, no que essa arte pode proporcionar para a sociedade, para a coletividade, para a formação de indivíduos saudáveis, porque é isso que a gente está precisando. Não é de outra coisa. O resto é o resto vem depois. Constituição de qualquer outras questões vem depois. Agora, fazer sociedade saudável, fazer gente, isso aí é com a mão, que é artesanal, é um a um. E não é fácil. Carolina, o karatê faz isso. Só complementando, lá atrás, quem até me alertou sobre isso foi a Carolina. Lá atrás, quando o Sensei Funakoshi, ele transformou o karatê, eu acho que ele pensou nisso que a gente está tentando falar. Não posso estar errado. Era karatê e ele acrescentou o do, não foi, Carolina? Foi essa pesquisa sua? Foi, eu acho que é justamente isso. O do significa caminho. Ele queria pegar uma coisa que ele vislumbrou uma coisa muito maior e transformou num caminho e nos deu de presente. A gente tem que usar isso. A gente tem esse poder nas mãos. Porque o japonês, ele tem o sado, o kado, né? Enfim, acabou. Tá. O sabor, o kado e o acabou. Não, e a gente está aberto aí, né, Sensei Rodrigo, às nossas redes, a gente pode conversar eternamente sobre esse assunto depois. Ô, Sensei, gente, obrigado, valeu. Alô, Vina, bom te ver.